A nossa apresentação vai saltar entre mim e a Sofia e cada um de nós vai trazer aqui uma coisa ligeiramente diferente à conferência. Mas obviamente que vamos começar pelo princípio, e para mim o princípio tem que ser necessariamente a ideia de o que é o poliamor. Existem várias definições e se vocês forem perderem 5 minutos na internet encontram definições que nunca mais acabam. Pessoalmente, a minha definição favorita e a definição académica, por assim dizer, com que eu trabalho é esta. Poliamor é a suposição, ou seja, o pressuposto, em como é possível, válido e valioso manter relações íntimas, sexuais e ou amorosas com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. E isto parece uma definição muito simples, mas nós daqui a bocadinho já vamos ver que tem aqui uma série de pressupostos, uma série de coisas por detrás que é preciso desmontar um bocadinho e é preciso analisar fator a fator. E esta ideia de existirem várias relações ao mesmo tempo, como algo possível, válido e valioso, é sempre dentro de um contexto que pressupõe honestidade, responsabilidade, consensualidade de todas as pessoas envolvidas. Ou seja, para simplificar, o que é que não é poliamor? Traição, aquela traição típica de duas pessoas estão numa relação e a outra vai fazer sexo com outra pessoa e ninguém sabe, a não ser essas duas, isso claramente não é poliamor. O que é poliamor? É uma situação em que todas as pessoas envolvidas sabem até certo ponto, e aí cada um negocia o que é que quer ou não quer saber, sabem até certo ponto o que é que se passa, concordam com aquilo que se passa e tomam responsabilidade pelas suas próprias ações, pelas suas próprias decisões, que seja o concordar estar na relação, seja iniciar uma relação com outra pessoa e respeitar todas as pessoas envolvidas no processo. E, portanto, o poliamor não é o oposto da monogamia. O poliamor é o oposto da traição, é o oposto da mentira, é o oposto da falta de responsabilidade, é o oposto da falta de sinceridade. O poliamor não é o oposto da monogamia. Porquê? Porque, inclusivamente, uma pessoa pode ser poliamorosa e monogâmica ao mesmo tempo. Reparem que, nesta definição, nós temos relações íntimas, sexuais e ou amorosas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não precisamos necessariamente de ter os 3 elementos todos juntos para podermos, na prática, falar de poliamor. Nós podemos ter, imagine-se, uma pessoa que está numa relação com outra pessoa e com essa pessoa tem relações sexuais e tem uma relação amorosa, romântica, e essa pessoa pretende também ter relações íntimas, sentimentais, emocionais com outras pessoas, mas não sexuais. Isto é um comportamento que se pode perfeitamente apelidar de poliamoroso, porque aquela pessoa ama, está intimamente ligada com mais do que uma pessoa ao mesmo tempo, apesar de só fazer sexo com uma pessoa. E, portanto, estritamente falando, estamos a falar de monogamia e poliamor exatamente na mesma situação. E aqui a palavra importante, a palavra fundamental, acho eu, é a questão da responsabilidade. A questão da responsabilidade porquê? Porque a responsabilidade remete-nos para uma área que a mim me é muito querida, que é para a área da ética, é para a área também da autodeterminação. Ora, vocês como futuros psicólogos, certamente que entendem que a questão da autodeterminação, ou seja, de o sujeito ser um agente ativo das suas decisões, ser um elemento principal na sua própria vida, e portanto o sujeito até certo ponto sentir que tem controle sobre a sua vida e sentir que está a decidir aquilo que faz e não simplesmente que as coisas lhe caem em cima, não é? Porque isso aí é que é psicologicamente devastador, é aquela sensação de que as coisas estão-nos a acontecer, nós não estamos a acontecer com as coisas ou nas coisas. Esta responsabilidade remete-nos para isso mesmo. Esta responsabilidade remete-nos para o facto de que todas as pessoas envolvidas nesta relação são igualmente responsáveis por aquilo que fazem e por aquilo que acontece. Portanto, se eu estou numa relação com a pessoa A e vou iniciar uma relação com a pessoa B, seja ela de que tipo for, eu tenho responsabilidades. A pessoa A tem responsabilidades. A pessoa B tem responsabilidades. Toda a gente tem responsabilidades para com toda a gente.
E daí a importância da responsabilidade. Numa situação mais típica de uma relação monogâmica em que existe traição, esta traição o que é que implica? Implica uma quebra de responsabilidade. Porquê? Porque a pessoa que está a trair desresponsabiliza-se face ao sofrimento que pode estar a causar ao seu parceiro, e a pessoa com quem está a ser cometida a traição, imaginando que sabe da situação e que sabe o que é que está a acontecer, desresponsabiliza-se face à relação pré-existente. Não respeita a relação pré-existente de onde aquela pessoa vem para ter uma relação com ela. E o poliamor, como eu estava a dizer, pode ter tudo a ver com sexo, pode não ter nada a ver com sexo. A verdade é que, pelo menos da minha perspectiva e a partir daquilo que a literatura nos mostra, de certa forma, mesmo quando não tem que ver com sexo, tem que ver com sexo. Porquê é que eu digo isto? Porque uma pessoa poliamorosa pode inclusivamente não fazer sexo com mais do que uma pessoa, ou até, quem sabe, pode não fazer sexo com absolutamente ninguém, não é? Temos que não nos esquecer, também existem pessoas assexuais. Mas no fundo, uma das grandes questões do poliamor, e aqui quando eu falo em questões é uma questão de certa forma teórica, é que o poliamor vem violar o pressuposto da monogamia. Aquilo que o poliamor faz, na teoria pelo menos, como ideia, como conceito, é violar o pressuposto de que uma relação monogâmica será sempre melhor, ou será sempre mais evoluída, ou será sempre mais benéfica, ou mais estável, não sei. E falo precisamente pondo em causa a questão monogâmica stricto sensu, ou seja, do comportamento sexual com uma só pessoa. Eu não sei se já repararam, mas a nossa sociedade é completamente obcecada por sexo. Acho que é bastante óbvio. O que é que acontece? Cada vez que alguém vem dizer alguma coisa com a palavra sexo, entra tudo em ebulição. O poliamor faz isso. O poliamor vem precisamente dizer coisas sobre sexo, também sobre sentimentos, e eu diria até principalmente sobre sentimentos. Mas como faz essa passagem pelos sentimentos também através do sexo, então de repente os ouvidos de toda a gente começam-se logo a arrebitar e fica logo tudo muito sintonizado a ver o que é que estamos para aqui a dizer, o que é que está para aqui a ser dito. Agora é interessante ver que lá está, poliamor e poligamia, que é uma palavra muito mais conhecida, e a poligamia aqui subentende tanto a poliandria como a poliginia, ou seja, uma pessoa com vários homens ou uma pessoa com várias mulheres. Poliandria num caso, poliginia no outro. A poligamia é a descrição de um comportamento sexual, tal como a monogamia é a descrição de um comportamento sexual, a poligamia é a descrição de um comportamento sexual. Poliamor, se vocês repararem, troca-se a parte do gamia, ou seja, do sexo, por um sentimento. Portanto, do ponto de vista mais lexical, poliamor é muitos amores, significa muitos amores, ou amar muitas pessoas. Portanto, o enfoque que se dá no poliamor não é à questão do sexo, é precisamente à questão do sentimento, da intimidade, e por isso é que se pode ser poliamoroso, monogâmico ao mesmo tempo. Por isso é que uma pessoa poliamorosa pode estar numa relação com uma pessoa monogâmica, etc, etc. E para vocês verem um bocado toda a variedade que isto implica, eu quero apresentar-vos a minha dor de cabeça favorita. Reparem, por favor, que as relações poliamorosas estão aqui e as relações poliamorosas interceptam-se com uma série de coisas. Vocês podem ver tudo o que intercepta com este conjunto aqui pode cair dentro do poliamor. A única coisa, e aqui é mesmo a única coisa neste esquema com que o poliamor não intercepta é com o grupo do cheating, ou seja, da traição. Portanto, tudo isto, vocês veem aqui à volta, reparem, todos estes detalhes, devido muito que vocês consigam ler, mas tudo isto que vocês veem aqui à volta são frases que uma pessoa que está naquela situação poderia perfeitamente dizer. E, portanto, tudo isto à volta são expressões de diferentes experiências e de diferentes vivências possíveis dentro do poliamor. Por exemplo, este aqui em cima, eu vou-vos ler. Esta é a minha esposa, o namorado dela, o meu namorado e a nossa namorada.
o esposo da nossa namorada chega mais tarde. Reparem, é um bocado confuso, etc. Mas é uma expressão entre outras. Sei lá, aqui por exemplo, sou bissexual, portanto tenho um de cada. Ora, esta complexidade deve chamar-nos a atenção para uma coisa. Não é por nós dizermos a pessoa A é poliamorosa que sabemos exatamente como é que ela vive, o que é que ela faz e como é que é a relação dela. Até porque cada relação que essa pessoa tem pode cair dentro de um subgrupo diferente de todos estes subgrupos. Portanto, não é possível, ou é extremamente perigoso, sermos reducionistas quando abordamos comportamento poliamoroso. Já agora um pequeno parênteses, também é extremamente reducionista abordar o comportamento monogâmico desta maneira, porque nem toda a gente é monogâmica da mesma forma. Exatamente igual, nem toda a gente é poliamorosa da mesma forma, e às vezes até há grandes discussões sobre o que é poliamor, o que não é poliamor, etc, etc. De forma mais generalista, nós podemos falar deste tipo de modelos que são, de certa forma, os modelos mais comuns. Nós temos um modelo relacional em que as relações estão hierarquicamente organizadas, ou seja, eu tenho relações primárias, relações secundárias e relações terciárias, e tenho-as porque, sei lá, estou apaixonado assim muito intensamente pela pessoa A, gosto bastante da pessoa A e tenho assim uma ligeira atração pela pessoa B, tenho uma ligeira atração pela pessoa C, e então basicamente eu vou organizando, vou hierarquizando a minha vida e vou dando mais prioridade a umas relações e menos prioridade a outras. E reparem, isto não é nada de estranho, nós fazemos isto todos os dias. Quando nós temos os nossos amigos e os nossos melhores amigos, estamos a criar hierarquias relacionais. Depois temos os modelos de polifidelidade, e os modelos de polifidelidade são basicamente, imaginem um casamento, mas com mais de duas pessoas. Ou seja, existem, ou podem existir relações amorosas e ou sexuais e ou íntimas, mas é dentro de um círculo fechado, dentro de um grupo fechado de pessoas. Depois temos um modelo aberto, em que as pessoas, todas as pessoas envolvidas, podem ter várias relações de vários tipos diferentes, com intensidades diferentes, e inclusivamente várias relações primárias, por assim dizer, para usar o termo do outro modelo, sem grande distinção, mas este é um modelo que dá uma ênfase menor à questão da hierarquia e dá uma ênfase maior à questão da pluralidade relacional e dos aspectos específicos de cada relação, ou seja, cada relação é como é, sem grande necessidade de estar a hierarquizar, a dizer que esta está acima daquela, etc. E depois temos um modelo de relações não primárias, por assim dizer, e aqui isto entende-se pessoas que, imagine-se, têm uma vida muito ocupada, preferem dedicar-se ao trabalho, a relação primária delas é com o trabalho, e portanto as outras relações pessoais e íntimas que têm, de certa forma, são secundárias na vida delas. Peço desculpa. E queria chamar a atenção, por outro lado, para um conceito muito importante, que é o conceito de mononormatividade. E o que é este conceito de mononormatividade? A ideia de que, como eu estava a dizer há bocado, que as relações monogâmicas são as únicas que estão certas, são as únicas que estão naturais, ou que estão naturalmente implementadas no nosso ser, que fazem parte da nossa genética, da nossa evolução, patati patata. Sempre que ouvirem a palavra natural, seja onde for, desconfiem altamente daquilo que estão a ouvir. Porque, como de certeza já devem ter aprendido, o ser humano é feito de uma série de construções e de uma série de elementos, desde a nossa biologia, à nossa genética, à cultura, à linguagem, etc, etc. Portanto, se as coisas são demasiado naturais, é porque há alguém provavelmente a tentar enganar-vos de alguma maneira. O poliamor não é natural. O poliamor é uma coisa que foi inventada, é uma identidade que foi inventada em 1990. As pessoas obviamente já tinham relações não monogâmicas de forma consensual desde sabe-se lá quando, mas o poliamor enquanto identidade relacional é uma coisa bastante recente. Ora, qual é o problema? O problema é que dentro desta lógica da mononormatividade, e reparem, a nossa sociedade é uma sociedade mononormativa da mesma forma como é heteronormativa, etc, etc. Portanto, dentro desta lógica da mononormatividade, aquilo que acontece é que todas as pessoas que caem fora deste normal, deste natural, acabam de uma forma ou de outra a ser discriminadas.
A discriminação pode ser maior, a discriminação pode ser mais pequena, mas, regra geral, a discriminação, seja ela de que forma for, acaba a fazer parte do dia-a-dia dessas pessoas, acaba a fazer uma parte constituinte e integrante da experiência relacional, da experiência amorosa dessas pessoas. E porquê? Basicamente porque esta mononormatividade representa a violação daquilo a que uma filósofa, investigadora e ativista chamada Gayle Rubin chamou de o círculo encantado. E o que é isto do círculo encantado? O círculo encantado é a ideia de que existem as boas relações, as relações saudáveis, as relações socialmente positivas, que têm estas características que estão aqui no meio, heterossexuais, casadas, monogâmicas, procriativas, à borla, em casal, dentro de uma relação, com pessoas da mesma geração, etc, etc. E tudo o que está fora deste círculo encantado central, tudo o que está cá fora, é necessariamente mau, pecaminoso, negativo, criminoso, etc, etc, etc. Vocês sabem que até há bem pouco tempo, num contexto histórico alargado, até há bem pouco tempo, relações homossexuais eram criminalizadas. Foi há menos de 10 anos que alguns estados dos Estados Unidos aboliram leis que existiam que proibiam a prática de sexo anal entre pessoas heterossexuais casadas com consentimento. Portanto, mesmo que eu quisesse fazer sexo anal com a minha esposa, imagine-se, eu ainda assim, por causa disso, sem violação, sem nada do género, eu ainda assim arriscava-me a ir parar à prisão. Só para verem o exagero a que se consegue efetivamente chegar. Chega-se a esse exagero precisamente porque se viola esta ideia deste círculo encantado das boas relações versus as más relações. E portanto eu agora, ao passar a palavra à Sofia, aquilo que eu acho que ela vai chamar a atenção é como é que um psicólogo, uma psicóloga na sua prática pode incorrer no erro ou no problema de seguir atrás desta mononormatividade e de seguir atrás desta ideia de que o círculo encantado é uma coisa que é para manter, que é para preservar, e acaba a não ajudar, não é, de certa forma, o cliente. E, portanto, passo a palavra, passo o testemunho. Eu queria agradecer já agora também o convite e a vossa presença. É um tema que na psicologia, sobretudo em Portugal, ainda não é falado praticamente, e é um tema que é importante falar, uma vez que os estudos nos Estados Unidos, por exemplo, onde já existe este tópico, já está a ser desenvolvido há muito mais tempo, mostram que são precisos anos para que as comunidades terapêuticas comecem realmente a perceber e a aceitar estes estilos de vida diferentes. Portanto, se nós começarmos agora, pode ser que daqui a 15 anos, talvez, eu gostava que fosse menos, os poliamorosos portugueses não tivessem que passar por situações menos agradáveis quando vão à terapia, o que seria, creio eu, que qualquer psicólogo acha bastante positivo. Tal como o Daniel começou pelo princípio, eu vou começar um bocadinho pelo princípio também. Vou começar pelo psicólogo ou pela psicóloga. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que um psicólogo, qualquer terapeuta, também é uma pessoa. E normalmente entra-se para a faculdade com pelo menos 18 anos, muitas vezes mais tarde do que isso. E passamos cá há 5 anos, em princípio. Portanto, passamos muito tempo a construir-nos como pessoas, passamos muito tempo a ganhar as nossas crenças, os nossos valores, as nossas expectativas. Somos criados numa sociedade que já tem um determinado conjunto de normas. E, querendo ou não querendo, incorporamos-las em nós. E isso depois vai afetar, como é óbvio, a nossa prática. E é muito importante que os psicólogos tenham essa noção. É muito importante que um psicólogo se conheça, seja capaz de perceber exatamente isso, estes valores que traz consigo e que vão afetar. E, sinceramente, é mais importante um psicólogo ser capaz de dizer ao cliente: eu não consigo lidar com o seu problema porque o seu estilo de vida vai contra aquilo em que eu acredito, do que aceitar que o cliente esteja lá e tentar fazer terapia quando não vai conseguir fazê-lo. Quando vai infectar toda aquela situação que é suposto ser uma situação positiva, uma situação segura, com aquilo que traz de si. E isto pode acontecer sem nós darmos conta. Por isso mesmo a importância de nos conhecermos, de sabermos
todos estes pormenores que já vêm da nossa vida. Até porque em diversos estudos os clientes de minorias, os clientes que provêm de minorias étnicas, religiosas, sexuais, seja qual for o tipo de minoria, queixam-se de não serem entendidos, têm medo, têm muito medo de ir a um psicólogo porque acham que aquilo que são vai ser de alguma forma diminuído, que as suas experiências de vida não vão ser percebidas e que o seu estilo de vida vai acabar a ser percebido. Por isso mesmo, aquilo que ali está, estas normatividades todas que o Daniel falou, se nós não tivermos atenção a elas, enquanto psicólogos, enquanto profissionais de ajuda, podem resultar em estarmos a discriminar e a estigmatizar aquela pessoa que vai ali à procura da nossa ajuda. Aquela pessoa que nos vai trazer um problema, que até pode ser um problema que não tenha nada a ver com o poliamor, mas que mal surge esta palavra poliamor, torna todo mais diferente, mais confuso. Entra uma lente diferente, tal como há algum tempo, e infelizmente ainda hoje, entrava essa lente diferente quando se fala em homossexualidade, e todos os problemas que a pessoa tem têm que derivar daquilo. Não têm que derivar. Pelo contrário, os estudos até indicam que a maior parte das vezes pessoas, indivíduos ou casais, ou qualquer outro tipo de conjugação, que vá a um psicólogo não é por problemas em relação à filosofia de vida que escolheram seguir. Não tem a ver com isso. Um exemplo daquilo que às vezes nos pode acontecer, mesmo sem nós darmos conta. A pessoa X está em terapia e conta ao seu psicólogo, à sua psicóloga, que a pessoa Y, com quem tem uma relação aberta já há alguns meses, 8 meses, por exemplo, se está a envolver pela primeira vez com mais alguém. Ou seja, até àquela altura já tinha sido tudo falado, mas estava tudo em teoria. E de repente passou à prática. E isso pode assustar. Não torna a pessoa X menos poliamorosa o facto de se assustar. E aquilo que pode sair mais naturalmente é uma resposta como esta da esquerda. Está-se a sentir assustado com esta traição. É uma coisa que nos pode acontecer no dia-a-dia. Mas é uma resposta que vai automaticamente pôr a pessoa X a sentir-se desconfortável. E isto é uma coisa que tem que ser treinada. Eu lembro-me de uma cadeira que tive quando estava no curso, que era exatamente sobre comunicação em consulta, para nós nos apercebermos de todos estes pequenos pormenores que nos saem sem nós darmos conta. Sei lá, crianças, por exemplo, quem tem crianças, muitas vezes acontece que a criança cai, sobretudo se for um rapaz e chora, não sejas maricas. Isto é heteronormatividade. Nós estamos a dizer àquela criança que a criança não é homem o suficiente. Cair e chorar é uma coisa que só maricas fazem. E nós fazemos isto sem pensar. Este tipo de expressões ficaram tão integradas na nossa sociedade, estão tão integradas em nós, que nós não pensamos no que é que estamos a dizer. E não é isso que queremos dizer muitas vezes. Quando estamos a dizer isso a uma criança, quando estamos a dizer isso a um adulto, não estamos a pensar nisso. Mas é isso que sai e é isso que a pessoa que pertence a uma minoria, que já passou por experiências de discriminação, aquilo que sente é como mais um ataque. E um ataque de um sítio em que não está à espera que venha um ataque. Portanto, o que é que acaba por ser mais importante na terapia? Os medos principais que indivíduos poliamorosos dizem sentir ao pensar em entrar em terapia são condenação do seu estilo de vida, a pressão para mudar, dizerem-lhes que aquilo não é correto, que o que é saudável é que a pessoa deixe de ter uma relação poliamorosa e passe a ter uma relação monógama, e também muita patologização. Isso é um ponto de qual se tem muito medo, até porque, como saberão, algumas perturbações de personalidade, inclusivamente, têm como um dos sintomas a promiscuidade. E o poliamor às vezes pode ser confundido com promiscuidade. O poliamor também pode ser promiscuidade, se as pessoas o entenderem, mas poliamor não é simplesmente promiscuidade. E as pessoas têm muito medo disso, têm muito medo de chegar e de lhes dizerem que tu não és normal, aquilo que tu fazes não é normal, tu és errado, tu estás doente. Como eu estava a dizer há pouco, realmente é um processo longo conseguir mostrar aos profissionais de saúde que o poliamor é uma alternativa válida. Felizmente nos Estados Unidos, ao que parece, está-se a conseguir isso. Há um estudo de 2002
feito a diferentes indivíduos poli que aponta para só 4% de reações negativas. 21% desses terapeutas teriam apresentado reações neutras e 16% conseguiram até, isto parece fantástico, ter reações positivas. A minha questão é, isto são resultados que realmente são bons. 16% positivos, só 4% negativos, parece bons. Agora, se já existem estes medos à partida, quantas pessoas poliamorosas é que não chegam sequer a ir a esta terapia? E, portanto, não sabem sequer que tipo de reação é que vão ter ou não. Têm medo. Portanto, o que é importante? Não é importante ser poliamoroso. E isso é uma coisa que nós aprendemos em relação a tudo em psicologia. É aquilo que nos é sempre repetido. Nós não precisamos viver as experiências do paciente para conseguirmos ajudá-lo. E é importante não só que nós saibamos isso, mas também que consigamos transmitir isto ao paciente. Não é importante isso. Não é importante se eu sou poliamoroso, não é importante se eu sou bissexual, se eu sou homossexual. É importante que eu consiga aceitar que o paciente seja. Também não é importante ser perito em poliamor. De maneira nenhuma. O que é importante é estar aberto a aprender sobre o poliamor. Estar aberto a aprender aquilo que está nos livros, aquilo que está na investigação, mas também aquilo que a pessoa nos traz. Porque o poliamor é diferente de pessoa para pessoa, como qualquer relação é diferente de pessoa para pessoa, e é preciso sabermos ouvir aquilo que o paciente nos traz. Não ficar também preso naqueles modelos que o Daniel falou e achar que se a pessoa é assim, então temos que encaixar neste modelo. E que se aquela relação está desta maneira, temos que encaixar no outro modelo e tem que estar naquelas caixinhas. Não tem que estar naquelas caixinhas. Mais importante do que tudo é sermos capazes de encarar o poliamor como um estilo de vida viável e positivo. É pensarmos naquilo que é importante para o cliente. É tal coisa, ao conhecermos estes nossos pontos fracos, estas crenças e valores que nós temos, não deixarmos que isso afete a terapia. Sabermos sabermos dar aos clientes o ambiente seguro e de confiança de que eles precisam, de que eles foram à procura, e saber-lhes dar, sobretudo, aquilo que eles nos foram pedir, que é ajuda, e não uma imposição dos nossos próprios valores. Eu vou passar agora um bocadinho ao Daniel, que nos vai falar um bocadinho sobre a investigação que tem surgido. Ora bem, não deve ser surpresa para absolutamente ninguém que Portugal, a nível intelectual, académico e científico, é um atraso de vida. Nós estamos, pelo menos, entre 15 a 20 anos atrasados no que toca à investigação nesta área em relação aos Estados Unidos. E eu estou a ser generoso, digamos assim, com os números que estou a apresentar. Lá fora, o que é que se faz? Faz-se muita coisa e faz-se investigação sobre muita coisa. E não sei se aqui alguém tem interesse ou terá interesse posteriormente em seguir a investigação a par ou não da prática clínica, mas vocês têm aqui material que nunca mais acaba para passarem a vida inteira de volta deste tópico e ainda morrerem e pensarem mas ainda faltam fazer 4 ou 5 estudos. Vocês podem pegar numa perspectiva a partir da psicologia evolutiva e tentar perceber dentro desta linha da psicologia evolutiva, tentar encaixar o poliamor ou as várias formas de não monogamia responsável, de não monogamia na questão da evolução do comportamento humano e na evolução da psique humana enquanto um sistema de adaptação face ao meio. Vocês podem preferir estudar os diferentes estilos de vinculação associados às relações poliamorosas e como é que diferentes poliamorosos têm, não só no seu passado, certos e determinados estilos de vinculação, mas também que estilos de vinculação é que eles implementam com as relações que têm e como é que diferentes relações podem estar ligadas a diferentes estilos e a diferentes práticas de vinculação e tentar perceber como é que isto funciona. Tentar perceber a ligação entre as pessoas poliamorosas, as suas práticas poliamorosas e os diferentes estilos de personalidade e tentar perceber como é que diferentes estilos de personalidade facilitam ou dificultam certas práticas ou certas posturas, por exemplo, em relação ao ciúme. Podem tentar estudar
quer dizer, só isso, acho que perdiam o resto da vida nisso, ou ganhavam o resto da vida nisso. Tentar estudar a questão do ciúme, porque, ao contrário do que muita gente pensa quando não está dentro desta área, o ciúme não é de todo um sentimento. O ciúme é um aglomerado de uma série de sentimentos diferentes, com um enquadramento, ou uma série de enquadramentos específicos, e, portanto, o ciúme em toda essa pluridimensionalidade pode ser vivenciado e pode ser lidado de formas completamente diferentes. Nós falamos em ciúme e, na maior parte dos casos, achamos que estamos todos a falar da mesma coisa. Raramente estamos a falar da mesma coisa. Pessoas diferentes têm experiências, às vezes, radicalmente diferentes do que é o ciúme, de como é que se responde ao ciúme, do que é que despoleta o ciúme, etc, etc. E reparem, o poliamor é um campo muito fértil para a questão do ciúme. Porque, como devem imaginar, não se pode dizer então mas os poliamorosos não sentem ciúme. Somos pessoas e, portanto, como pessoas que somos, estamos perfeitamente sujeitos ao ramo psicoemocional que toda a gente sente, a menos que haja algum problema, obviamente, e, portanto, claro que uma pessoa poliamorosa pode perfeitamente sentir ciúmes, falta é saber como é que lida com eles. E numa relação poliamorosa, utilizar os ciúmes para, por exemplo, agredir emocionalmente a outra pessoa e dizer, olha, eu sinto ciúmes, portanto tu tens que parar de fazer isto, tens que parar de fazer aquilo, utilizar os ciúmes como desculpa para controlar o comportamento de um companheiro ou de uma companheira, obviamente não funciona lá muito bem e a relação acaba muito depressa. Enquanto que às vezes em relações monogâmicas, que não são tão bem sucedidas e que não conseguem lidar tão bem com o problema, às vezes o ciúme é utilizado como arma, como uma ferramenta para tentar segurar a relação e para tentar manter a relação no estado em que ela está, e obviamente depois também surge muita infelicidade por aí. Já agora faço um parênteses, obviamente que uma pessoa numa relação monogâmica também tem que lidar com o ciúme e também pode lidar construtivamente e positivamente com o ciúme. Eu não estou a dizer que só os poliamorosos é que sabem lidar bem com o ciúme e que o resto são uma data de imbecis e de idiotas que não percebem nada disto. Muito pelo contrário. Mas as estratégias que funcionam numa relação monogâmica podem não ser necessariamente as mesmas. A retórica utilizada para defender essas estratégias pode não ser as mesmas e, portanto, eu acho que é interessante, aliás, eu acho, a comunidade científica internacional acha que é interessante estudar as especificidades deste tipo de comportamentos, ver as semelhanças com as relações monogâmicas, obviamente, e também ver as diferenças. Estudar o poliamor na sua vertente de identidade, ou seja, o que é que as pessoas entendem quando dizem eu sou poliamoroso ou eu sou poliamorosa, o que é que isso quer dizer para elas, como é que elas se constroem enquanto um sujeito poliamoroso, como é que elas constroem a sua identidade e como é que elas constroem a sua identidade e as suas práticas. Porque eu, por exemplo, sou contra aquela ideia de que nós podemos pegar numa relação de há 40 ou 50 anos atrás e dizer esta relação é poliamorosa. Não, nós chamaríamos poliamorosa aquela relação se ela fosse hoje em dia. Mas na altura, não é? Antes da palavra ser inventada, antes da identidade ser inventada, o conceito não existia. A pessoa não se podia identificar com uma coisa que não existia. A pessoa não se podia identificar com uma palavra que não existia. E nós humanos temos essa particularidade de que para nós o único mundo que existe é o mundo que nós somos capazes de nomear. É o mundo que nós somos capazes de trazer às palavras de alguma maneira. Se nós não conseguimos falar de algo, se nós não conseguimos conceptualizar algo, então esse algo para nós de certa forma não existe. E, portanto, o facto de que existe uma palavra, de que existe uma identidade chamada poliamor, também é uma questão passível de ser estudada. Depois, a questão da comunicação. Como é que se comunica? Porque o mantra, por assim dizer, do poliamor, a grande lei do poliamor é comunicar, comunicar, comunicar. Isto, se vocês forem ver à net, encontram isto 10 milhões de vezes. O mais importante no poliamor é comunicar. Ora, vocês podem virar-se para mim e dizer, olha, mas que raio, o mais importante em qualquer relação é comunicar. Obviamente que eu estarei de acordo com vocês. O mais importante em qualquer relação é comunicar. Mas reparem, a partir do momento em que o poliamor passa para aquelas coisas da responsabilidade, do consenso, não sei o quê, torna-se ainda mais importante, ainda mais fundamental para a própria identidade da relação comunicar. Porque se eu não comunico aquilo que se está a passar, eu não estou a ser responsável. Logo, eu não estou a ser poliamoroso. Portanto, a própria construção de uma prática poliamorosa passa pela questão da comunicação e das diferentes formas de comunicação, de diferentes estratégias de coping, não é? De lidar com problemas, etc. E como é que isso passa através da comunicação.
contextualizar histórico-politicamente a monogamia e perceber como é que a monogamia, ou melhor, as monogamias, também se alteram através dos movimentos sociais, através das coisas diferentes que fazem à sua volta. Reparem, da mesma maneira como aquilo que nós entendemos por heterossexualidade se tem vindo a alterar a partir do momento em que nós temos um movimento LGBT e a partir do momento em que as relações não heterossexuais ganham algum perfil e alguma importância social, da mesma maneira, aquilo que nós hoje em dia chamamos monogamia não é aquilo que há 200 anos atrás se chamava monogamia. Hoje em dia, a monogamia stricto sensu, ou seja, eu vou para a cama com uma pessoa desde que nasço até que morro. Eu acho que houve alguém na plateia que disse tudo. Xissa. Hoje em dia aquilo que nós temos é monogamia em série. Ou seja, a pessoa vai para a cama com uma pessoa, larga aquela pessoa, vai para a cama com outra, etc, etc. Ou larga, é largada, não interessa. Portanto, a própria concepção do que é monogamia já mudou e está sempre a mudar. Todas as nossas concepções de tudo e mais alguma coisa estão constantemente a mudar. E, portanto, é interessante também tentar perceber como é que todas aquelas questões teóricas e um bocado abstratas que o poliamor coloca à mononormatividade vão alterando as práticas monogâmicas. Depois, tentar perceber, por exemplo, uma outra linha de investigação também muito seguida, tentar perceber quais é que são os potenciais sociopolíticos de emancipação, ou seja, como é que uma identidade poliamorosa, uma identidade não monogâmica pode servir como uma forma de fazer avançar os direitos humanos, de fazer avançar os direitos pessoais, o direito à intimidade, o direito à autodeterminação, etc, etc. E, portanto, contribuir para uma sociedade não só mais democrática, mas, acima de tudo, uma sociedade mais plural. Nós podemos ter uma sociedade democrática que não é nada plural. E, portanto, a questão da pluralidade e da preservação da pluralidade como um bem em si é absolutamente fundamental. E depois, como devem ter reparado com aquele gráfico de quebra-cabeças de há bocado, uma outra questão que é muito interessante de estudar é o cruzamento de poliamor com LGBTQI, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgênero, queer e intersexuais, com o BDSM, bondage e dominação, sadismo e masoquismo. Bondage e dominação, bondage e disciplina, dominação e submissão, sadismo e masoquismo, demasiadas palavras para 4 letras só. Com a questão da assexualidade e com uma série de outras identidades. Porque é interessante ver que se nós olharmos para a comunidade poliamorosa, a comunidade poliamorosa, proporcionalmente, e de todos os estudos não representativos que se conhecem, que já foram feitos, tem mais pessoas não heterossexuais, tem mais pessoas BDSM, kinky, tem mais pessoas assexuais, etc, etc, do que outras populações, ou do que a população em geral. Portanto, é interessante ver como, de certa forma, aqueles vários elementos do tal círculo externo ao círculo encantado da Gayle Rubin se cruzam muito, e se tocam muito, e se interceptam muito. E é interessante ver, por exemplo, qual é que é a utilidade, ou qual é que é o papel, ou qual é que é o contexto do poliamor, da não monogamia responsável, dentro de uma relação BDSM de dominação-submissão, ou, por exemplo, para uma pessoa bissexual. Será que a pessoa bissexual vê o facto de poder ter uma relação com um homem e com uma mulher como algo positivo? Pode ser algo positivo para ela, mas por outro lado, isso também pode fazer com que essa pessoa esteja sempre a ouvir bocas do género: pois, tu és bissexual, então não te contentas com comer só um, tens de comer os dois, não sei o que mais. Portanto, a pessoa até pode achar positivo isso, mas depois tem que lidar, não é, com todas as discriminações e com todas as boquinhas parvas, etc. E estudar isto é, acho eu, e acho a comunidade internacional, um elemento fundamental. Depois, tentar perceber como é que no poliamor, e apesar de todo este discurso muito positivo e muito diferente e muito não sei o quê, às vezes aquilo que encontramos acaba por ser mais do mesmo, e encontramos a ideia do casal
quase que monogâmico no centro das práticas poliamorosas das pessoas e depois outras relações e outras pessoas a orbitar à volta de um casal central e tentar perceber como é que o discurso poliamoroso se encaixa depois nesta prática que afinal é mais monogâmica do que à primeira vista poderia parecer, não é? De que há ali um par central, há ali um núcleo central e depois tudo o resto vem a seguir àquele núcleo central, que é uma espécie de poliamor hierarquizado, como estávamos a ver há bocado. E um tema muito emergente, e neste momento está a decorrer um estudo sobre isto nos Estados Unidos, sobre a questão da poliparentalidade. Ou seja, como é que é educar crianças e criar crianças numa casa onde existem 3, 4, 5 adultos que têm relações entre si, seja em que configuração for, ou então até podem nem viver na mesma casa, viver em casas separadas, mas ainda assim estar numa relação, e a criança, em vez de ter um pai e uma mãe, ou 2 pais ou 2 mães, tem 3 pais, 2 mães, seja de configuração quiserem, e portanto como é que a criança responde a isto? Já agora, não se preocupem, porque os resultados preliminares deste estudo que está a ser feito mostra que, tal como no caso de crianças educadas por casais homossexuais, as crianças acabam perfeitamente saudáveis, perfeitamente integradas, não sei o que mais. Quer dizer, nós já sabemos isto assim um bocado, se pensarmos um bocadinho, chegamos lá. Mas a ciência não se faz a pensar um bocadinho, é preciso ir ao terreno, é preciso efetivamente auscultar e ver o que é que se passa, enquanto mais não seja quando depois temos que ir dar porrada aos legisladores desgraçados que temos, que não sabem o que é que fazem, precisamos de um estudo com 400 ou 500 páginas que é para doer mais. É verdade. Uma coisa de 20 páginas a gente bate na cabeça e não dói. E depois temos também a questão dos possíveis desafios e dos problemas que a ideia de poliamor depois esbarra quando passamos às práticas poliamorosas. Investigação. Será que devemos fazer investigação só na perspectiva de celebrar o poliamor como se fosse assim o segundo advento? Ou será que devemos olhar para o poliamor e ver, mas no fundo eu quero ir provar que estas pessoas são umas promíscuas e não sei o que mais? Ou será, e obviamente que eu prefiro a terceira opção, que devemos, acima de tudo, ter uma abordagem plural, uma abordagem crítica que olha para os problemas e diz, não, o poliamor não é assim a resposta para os problemas da humanidade e tem os seus próprios problemas e tem as suas próprias tensões e nós precisamos de as estudar, precisamos de as compreender, precisamos de ajudar as pessoas, mas também tem coisas positivas e também tem o seu lado positivo e inovador, etc. Depois temos que olhar para a maneira como às vezes aquilo que as pessoas fazem, aquilo que as pessoas fazem não é bem aquilo que as pessoas dizem, e aquilo que as pessoas dizem não é bem aquilo que as pessoas fazem, e convém estudar os dois lados da moeda. E não é simplesmente ignorar aquilo que as pessoas dizem e olhar só para o que elas fazem, é olhar para os cruzamentos, para as tensões, para as interseções entre aquilo que as pessoas dizem e aquilo que as pessoas fazem. Depois temos o risco também da polinormatividade, ou seja, tal como há uma mononormatividade, pode perfeitamente surgir, e surge já, uma polinormatividade, em que um grupo de pessoas chega e diz, mas o meu poliamor é melhor que o teu. E portanto, se tu estás a fazer isso, tu na verdade não és mesmo poliamoroso, só dizes que és e não és. Não és, como se costuma dizer na comunidade do metal, não és true, tens que ser true. Os problemas às vezes que existe de segmentação, em que as pessoas chegam e, por exemplo, olham para o poliamor e olham para o swing e dizem, os swingers, está tudo bem, mas isto o poliamor é que tem a ver com sentimentos e com emoções, e portanto o poliamor é que é. E eu pergunto, mas o quê? Mas os swingers são mentecaptos e não têm emoções e não têm sentimentos? Então, mas o que é que se passa aqui? E infelizmente nós às vezes vemos surgir deste tipo de atitudes e de estudos. E depois há um outro problema, que é nós pegarmos no poliamor e acharmos que o poliamor é um modelo relacional tão bonito, que nós temos que espetá-lo em todas as culturas à nossa volta. Não. Nós vivemos na sociedade ocidental. A sociedade ocidental responde de uma forma específica às suas questões, aos seus problemas específicos. Não vale a pena querer transformar as nossas ideias sobre o amor e sobre as relações nas ideias e nas respostas de todo o mundo. Não é? Vocês de certeza que já devem ter-se deparado com uma data de pessoas, por um lado, a tentar definir o amor, ou então muito preocupadas com eu não sei o que é o amor, e o que é amar a sério, e o que é amar realmente. Lembram-se daquilo que eu disse sobre a realidade e sobre o realmente? Desconfiem. O amor, como qualquer outra experiência humana, é uma experiência contextual.
Portanto, amar aqui não é a mesma coisa que amar na China e não é a mesma coisa que amar no meio dos Alpes. Portanto, nós não podemos pegar nesta ideia de poliamor e transformá-la numa espécie de padrão de ouro que temos que exportar para o resto do mundo. E depois há o problema também da questão da visibilidade ou da invisibilidade poliamorosa. Porque é relativamente fácil uma pessoa poliamorosa esconder-se. Ou seja, se eu não andar na rua de mãos dadas e a beijar, imagine-se, 2 pessoas ao mesmo tempo, se eu for só sair com uma de cada vez, eu passo relativamente despercebido. Na pior das hipóteses, alguém acha que eu estou a trair uma das pessoas ou fica um bocado confuso, mas eu passo despercebido, não é? Não está logo, não é como se eu, por exemplo, não fosse caucasiano, se eu tivesse outra etnia, já não conseguia propriamente chegar e esfregar a cara ou o que quer que fosse e tirar a cor. Portanto, é relativamente fácil alguém tentar disfarçar, tentar esconder o facto de vive uma vida poliamorosa ou que é poliamorosa. E essa invisibilidade às vezes pode saber muito bem, não é? Porque ninguém nos vem chatear, ninguém vem incomodar-nos na rua, ninguém vem tentar discriminar-nos, mas por outro lado há coisas muito chatas, porque se vocês repararem, todas as promoções que vocês encontram são para casais de 2 pessoas. E os casais de 3 pessoas e 4 e 5 não têm direito porquê? Isto é só um exemplozinho, é obviamente um exemplo minúsculo, mas por exemplo, quando somos convidados para um jantar profissional, quando somos convidados para uma festa de anos, é um mais o acompanhante. Oh, desculpa lá, mas eu tenho 3 acompanhantes, como é que é? Já imaginaram os problemas que isto pode dar, às vezes até mesmo a nível profissional? E portanto as pessoas têm que lidar com isto e é interessante pensar como é que o psicólogo pode intervir neste tipo de situações e como é que isto também pode constituir um problema, por um lado, mas por outro lado também um possível recurso de investigação. E agora passamos da investigação para um plano um pouco mais pessoal, mais clínico, e portanto eu deixo a clínica falar. Problemas. Portanto, há pouco tínhamos falado que um dos principais problemas, um dos principais medos dos indivíduos poliamorosos que vão à terapia é a patologização. Em termos de patologização, o que é que já foi feito? Aqui não falo de indivíduos poliamorosos, falo de indivíduos não monogâmicos por causa daquilo que o Daniel falou. Esta identidade surgiu nos anos 90 e estes estudos, apesar de terem sido feitos com pessoas que se calhar se conhecessem a palavra poliamor até se identificariam muito com ela, foram feitos com pessoas que não conheciam essa palavra. Portanto, eram indivíduos não monogâmicos, em relações abertas, com as configurações que entendessem, talvez fossem poliamorosos, talvez não fossem. Aquilo para que estes testes apontam, para já, é para o estudo CNAP, por exemplo, em 1976, aponta para um indivíduo individualista, com um nível de educação acima da média, uma pessoa criativa, não conformista, estimulada pela complexidade e pelo caos, inventiva, relativamente não convencional e indiferente às opiniões alheias. Convém ser, não é? Quando está constantemente a ouvir que aquilo que está a fazer está errado, convém. Preocupado com os seus próprios valores e com os seus próprios sistemas éticos e disposto a correr riscos para explorar novas possibilidades. No fundo, tudo isto faz sentido, porque uma pessoa poliamorosa é uma pessoa que está a abandonar todos aqueles mapas relacionais que a sociedade já nos deu, aqueles mapas do namoro, seguido do noivado, às vezes, hoje em dia já está a cair em desuso, e depois o casamento, que é para a vida toda. Se acontece um divórcio é uma tristeza, mas volta só ao início. Há de novo o namoro, depois há de novo o pedido em casamento, e é este mapa relacional que nos é dado. Uma pessoa poliamorosa vai contra este mapa. E isso é uma coisa que é importante, que a pessoa realmente não se preocupe tanto com as opiniões dos outros e esteja mais disposta a criar as suas próprias experiências e a correr os seus próprios riscos. Estes 2 estudos a seguir, do Watson e o estudo de Twitchell, utilizaram o CPI, um inventário que eu pessoalmente não conhecia, e o famoso MMPI. Ambos eles deram resultados perfeitamente normais quando comparados com indivíduos dentro da população considerada normal. Quer os indivíduos não monogâmicos, quer os grupos de controle apresentavam resultados bastante semelhantes.
Estes 3 últimos estudos foram feitos relativamente a casais. Nesta altura, parte do princípio que seriam casais de 2 pessoas, porque os estudos não dizem nada em contrário, portanto, poderiam ser simplesmente casais de 2 pessoas que estariam naquilo que seria uma relação primária e que teriam outras relações além dessa. E não surgem alterações nenhumas, não surgem diferenças significativas relativamente à estabilidade conjugal, relativamente a vários índices de ajustamento. Inclusivamente este último estudo de Rabin and Adams é um estudo de follow-up e quer entre uma altura e outra não se notaram grandes diferenças. Portanto, parece que realmente estas relações poliamorosas são relações com indivíduos dentro da normalidade, são relações que parecem ser estáveis, não parece haver por aqui nenhuma patologia escondida. É importante que nós, enquanto psicólogos, nos lembremos disto. Agora, quais são estas preocupações mais específicas das pessoas poliamorosas? Existem 3 grandes grupos, por assim dizer. As preocupações emocionais, as preocupações relacionais e as preocupações sociais. Dentro destas preocupações emocionais, por tudo aquilo que o Daniel já falou, destaca-se o ciúme. A questão do ciúme é uma questão muito complicada no poliamor, no sentido em que não é que não exista, não é que alguém seja crucificado por o ter, mas é esperado que as pessoas saibam lidar com ele. E numa sociedade que valoriza o ciúme, numa sociedade em que nos dizem que se não temos ciúmes é porque não gostamos realmente da pessoa, pode ser muito complicado conseguir desconstruir isto quando se está numa relação poliamorosa. Pode ser complicado desconstruir isto e chegar àquilo que será o nirvana, por assim dizer, nas relações poliamorosas, que é compressão. A palavra compressão aponta para sermos capazes de ser felizes por vermos a pessoa amada a ser feliz mesmo no momento em que está a amar outra pessoa. E aquilo que todos nós achamos muito natural, se for em relação a um amigo ou se for em relação a um filho, é perfeitamente natural que eu goste que outras pessoas gostem do meu filho. Não é nada natural que eu goste que outras pessoas sejam apaixonadas pela pessoa por quem eu estou apaixonada. Dentro destes problemas emocionais, além do ciúme, também existem os conflitos internos, e estes conflitos internos podem passar-se a vários níveis, quer, como naquele exemplo que eu dei, a teoria e a prática. A pessoa pode realmente querer ser poliamorosa e depois percebe que a prática tem o reality check e agora, será que eu consigo viver com isto? Será que eu não consigo viver com isto? O lado intelectual, o lado emocional, por muito que a nossa cabeça ache esta situação realmente é correta, isto é justo, isto, ninguém me está a fazer mal, ainda assim nós podemos sentir-nos atingidos. E é importante que o psicólogo consiga realmente vir aqui falar nisto, por assim dizer. É importante também, como vamos ver à frente, que o psicólogo ajude a pessoa a aceitar os limites que tem. Nesta questão de conflitos internos é importante que a pessoa, poliamorosa ou não, consiga perceber o que é que quer para a sua vida, até onde é que consegue ir, até onde é que já não consegue ir, e seja capaz de aceitar isto e de comunicar isto às restantes pessoas com quem está na sua relação. Os problemas relacionais vêm da tal mudança de paradigma relacional. Nós crescemos com as histórias da Disney do Príncipe Encantado e da Princesa Encantada e depois, de repente, percebemos, porque nos apaixonamos por 2 pessoas, por exemplo, que isso não tem de ser sempre assim. Se calhar não é um amor para sempre, se calhar eu estou apaixonada por A e ainda assim consigo apaixonar-me por B e agora o que é que eu vou fazer? É uma mudança muito, muito grande. E depois também a discussão de regras e limites, que é uma coisa fundamental no poliamor. Discussão de regras e limites no que diz respeito a tempo, como é que se vai dividir o tempo, com quem é que eu vou passar mais tempo, é possível passar tempo igual com 2 pessoas. Nós estamos numa sociedade em que temos o trabalho, temos os amigos, temos os filhos, temos a cultura, temos N coisas. Isso já é difícil às vezes encontrar tempo para a família. Então, quando a família, em vez de ser uma pessoa, acaba por ser 2 pessoas, 3 pessoas, e como acontece pelo menos lá fora, cá em Portugal, eu pessoalmente não conheço uma família assim,
mas A tem filhos com B e A tem filhos com C, então isto multiplica N vezes os problemas do tempo e os problemas de todos os recursos, quer recursos financeiros e materiais, quer recursos também emocionais. No que diz respeito a recursos, temos coisas tão simples como um carro, só pode ir duas pessoas à frente. Então, como é que nós vamos fazer? Dividimos as vezes? Lançamos a moeda ao ar? Depois, todas as questões relativas ao sexo, porque embora o poliamor não tenha que ser sobre sexo, também pode ser sobre sexo. E, portanto, que comportamentos sexuais é que uma pessoa se sente à vontade ou não que o companheiro ou a companheira tenha com outra pessoa. E sexo seguro, o que é permitido, quando é que é permitido, análises, comportamentos, como é que isto vai ser feito. Na abertura, a quem é que nós vamos falar disto? A quem é que nós vamos dizer que somos poliamorosos? Será que é boa ideia dizer no trabalho? Será que os amigos vão compreender? Será que a família vai aceitar? A relação com os outros companheiros ou companheiras do companheiro ou companheira, as pessoas a quem muitas vezes se chama amores cunhados ou penaluas, como é que é isto? Então, se A tem uma relação com B e depois B tem uma relação com C, A e C vão ser o quê? Será que se vão conhecer? Querem se conhecer? Não se querem conhecer? Querem ser amigos? Querem se considerar da mesma família? Como é que isto vai ser? Em termos de espaço também, sobretudo para adultos com a sua própria casa, como é que é? Se uma pessoa se sente protetiva em relação àquele espaço, é permitido que outras pessoas vão ali? É permitido que outras relações aconteçam naquela casa? Há quartos separados? Há camas separadas? Como é que isto vai ser feito? Como é que isto vai ser jogado? E uma coisa também muito importante, a igualdade e o poder de veto dentro destas relações. A tem o direito de dizer a B, eu não quero que estejas com essa pessoa? Quando é que tem esse direito? Porquê é que tem esse direito? Que justificações é que tem que apresentar ou que não tem que apresentar? Tudo isto tem que ser discutido, tudo isto é diferente de relação para relação. Temos depois também os problemas sociais. A discriminação, todos os tipos de discriminação que podem existir. Nós conhecemos um grupo que resolveu viver junto. Eram na altura, creio que 6 pessoas, não tinham todas relações umas com as outras, eram todos amigos. Alguns deles tinham relações amorosas estáveis entre eles, outros não tinham, alguns tinham só relações sexuais. Era um grupo de 6 amigos que resolveu morar junto. E tiveram muitos problemas a conseguir encontrar uma casa. Não só pelo espaço, como é óbvio, para 6 pessoas tem que ser uma casa grande, mas também porque quando chegavam ao pé de um senhorio e diziam, então nós queremos alugar e vamos viver 6 pessoas, então, mas o que é que se passa? São família, são primos, são tios, o que é que se passa? E a resposta que lhes davam, que é, somos uma família consensual, somos uma família porque decidimos que queremos ser uma família, não dava muito resultado e houve vários negócios que foram perdidos por causa disso. Sim, estamos um bocadinho em cima do tempo, portanto. O secretismo ou a vida dupla, o que é que vamos escolher fazer? Vamos escolher realmente esconder isto, vamos viver uma vida dupla em que há uma pessoa que levamos aos tais jantares de negócios, aos tais jantares da empresa e a outra pessoa tem que se contentar com não aparecer. Como é que isto vai ser feito? Isto é uma coisa que gera muita pressão nas pessoas, gera muita pressão e eu não posso ir ao jantar de família do meu namorado tem que ir só com a outra namorada. Porquê? Também a desaprovação familiar. As crianças são uma questão muito importante. Há um estudo feito nos Estados Unidos em 2002 que indica que 45% dos sujeitos daquele estudo não assumiam a sua opção de vida poliamorosa para com os seus filhos. Não conseguiam fazê-lo. Tinham medo ou que as crianças não entendessem, ou que fossem demasiado novas, ou que chegassem à escola e contassem. Acontece em casa e elas contam na escola e depois o que é que isso vai gerar, quem mais é que vai saber, que problemas é que vão surgir, incluindo os problemas legais. Existiu um caso que deu muito barulho nos Estados Unidos, em que 3 adultos tinham uma filha, ela era criada pelos 3 adultos, gostava dos 3,
E os pais de um desses adultos resolveram que aquilo não era saudável para a criança e entraram no tribunal para tirar a guarda da criança aos pais. E não é fácil, é tal coisa, são precisos os estudos de 400 páginas para dar com eles na mesa do tribunal ou na cabeça dos legisladores para ser possível que eles percebam que realmente isto não faz mal. E que o errado é retirar uma criança de uma casa onde ela se sente feliz e amada para a pôr num sítio em que, quanto mais não seja, deviam falar mal das pessoas que ela considerava pais. Portanto, para terminar, como é que podemos ajudar então estes clientes poliamorosos? O que é que o psicólogo pode fazer? Então, o psicólogo pode fazer muita coisa. O psicólogo pode ajudar o cliente a conhecer os tipos de constelações poliamorosas mais comuns, a tal coisa que o Daniel falou, não que seja necessário encaixá-los nas caixinhas, mas a própria pessoa pode se sentir mais segura, pelo menos no início, sabendo que pertence àquele grupo, por assim dizer, sabendo que existem várias formas que pode escolher viver, a tal questão dos mapas relacionais, saber que não está completamente perdida no deserto sem mapa. Existem formas de fazer, existem formas que podem ser mais adequadas ou não, e o psicólogo também pode ajudá-la a perceber e a decidir isso, com o que é que a pessoa se sente mais feliz ou não. A tal questão de negociar regras e limites na relação é muito importante e o psicólogo pode ajudar muito nisso. Vivenciar o processo de coming out, que é complicado, seja no que for, não é simplesmente no poliamor, na homossexualidade, na bissexualidade. Assumir que é diferente numa sociedade que quer que sejamos todos iguais é sempre complicado. Compreender os pontos positivos e negativos da relação. Todas as relações têm pontos positivos e negativos e é importante que a pessoa seja capaz de perceber. A tal coisa, perceber até onde é que se está disposto a ir pela relação. Perceber o que é que eu sou capaz, o que é que eu quero fazer e a partir de onde é que eu vou dizer chega, basta, eu não quero mais isto não me está a fazer sentir feliz. Quando isto acontece, é muito importante depois saber distinguir o poliamor da relação poliamorosa. Saber fazer compreender àquela pessoa que por esta relação poliamorosa ter corrido mal não quer dizer que a pessoa não possa até vir a ser feliz no poliamor. Quando temos um cliente que passou por um divórcio, não lhe vamos dizer nunca mais te cases na vida, nunca mais tenhas ninguém, a monogamia é um pesadelo. Um caso específico que corre mal, a nossa vida é feita de muitos casos. Então, temos que ser capazes de ver, ok, o que correu mal foi isto, vamos seguir para a próxima. Entender as tensões das tais relações de monopólio de que o Daniel falava. Encontrar fontes de informação sobre o poliamor. A internet é um mundo, mas às vezes é difícil de encontrar exatamente por ser um mundo. Muito importante conhecer e ir ao encontro da comunidade poliamorosa. Existem pessoas assim, o cliente que nos aparece à frente não é uma aberração e é importante que ele sinta isso. Até porque o contacto entre pares, as experiências que aquelas pessoas já viveram, o facto de sentirem assim, eu pertenço aqui, houve quem vivesse isto que eu estou a viver, eles sobreviveram, eu posso sobreviver. Basicamente, acho que são os pontos mais importantes que um psicólogo consegue fazer e tendo em conta que já estamos um bocadinho atrasados. Pronto, eu queria só agradecer-vos pela vossa atenção. Espero que tenham imensas perguntas para fazer sobre qualquer um dos pontos que nós abordámos ou até, quem sabe, pontos que nós não abordámos e que vocês queriam que nós tivéssemos abordado e nós fomos mauzinhos e não o fizemos. Mas, antes de passarmos para isso, eu queria só fazer um pequenino exercício com vocês, uma coisa muito simples, não vos vou pôr a puxar pela cabeça, é uma coisa muito simples. E peço-vos só que colaborem comigo, pode parecer um bocado estranho, mas garanto-vos que não tem nada de mal. Não estou a assustar ninguém. Portanto, aquilo que eu vos vou pedir é o seguinte, eu peço já tudo de uma vez, e depois vocês percebem se estão à vontade ou não para isso. Aquilo que eu vos queria pedir era que vocês, primeiro de todos, fechassem os olhos, para mantermos a privacidade de toda a gente, e depois a seguir, cada pessoa que já alguma vez se tenha sentido atraída por duas pessoas ao mesmo tempo, ou interessada por duas pessoas ao mesmo tempo, ou seja, aquilo que for por duas pessoas ao mesmo tempo, que ponha o braço no ar. Como vai estar toda a gente de olhos fechados, exceto a Sofia e eu, portanto, a vossa privacidade entre vocês, à partida, estará
Duas ou mais, não é? Só duas. Duas ou mais. 3, 4. Duas ou mais. A vossa privacidade à partida estará assegurada e depois a seguir a isso eu continuo o jogo. Vocês já não têm que fazer mais nada, mas depois a seguir a isso eu explico-vos porque é que pedi isto. Portanto, não se importam de alinhar nisso então. Portanto, primeiro, fecha toda a gente os olhos, por favor. Ok? Já está, ok, muito obrigado. Então, e agora, todas as pessoas que efetivamente se tenham interessado por duas ou mais pessoas, por favor, ergam os vossos braços. Ok? Podem baixar e podem abrir os olhos. Agora digam-me uma coisa. Acham que foram muitas pessoas ou poucas pessoas? Foram? Desculpe, não estou. Acho que foram muitas também. Pronto. É bom ouvir a vossa resposta, até porque a vossa resposta efetivamente corresponde à realidade. E eu acho que é muito mais problemático. Quando existe uma dissonância cognitiva, em que as pessoas acham que fazem uma coisa, mas que são as únicas a fazer. E que, portanto, como são as únicas a fazer, então têm que fazer de conta que não fazem, porque os outros vão achar super estranho. Esta percepção de que, sim, as coisas estranhas que nós fazemos e que nós sentimos, na verdade são tão estranhas que a maior parte das pessoas também as faz e também as sente, é super importante para nos pôr à vontade, seja em contexto clínico, seja nas nossas vidas do dia-a-dia. Pronto, e daí a justificação desta pequena brincadeira. E agora, por favor, estejam à vontade. Força. Não sei se o organizador quer vir fazer a moderação. Não, acho que as pessoas podem começar a dizer as vossas opiniões, as vossas perguntas, questões, etc. E acho que temos que conversar aqui todos um bocadinho. E quando não houver mais nada a dizer, aí podemos ir embora. Isso é má ideia. Em relação ao ciúme, eu não percebi bem como é que lidam objetivamente com uma situação em que um dos membros sente ciúme dos restantes. Talvez recolher várias perguntas e depois irmos respondendo assim de blocos 3 ou 4, que é para não estarmos sempre a interromper. Mas ninguém tiver a ter Força! Imaginando que, pronto, é um casal de 4 pessoas e uma dessas pessoas apaixona-se pela outra e deixa de querer ter esse estilo de vida. Como é que... Sim. Daniel, o que é que diferencia uma amizade íntima com a parte afetiva, não é? De uma relação amorosa sem a parte sexual? Dentro do poliamor e fora, portanto. Não é só exclusivo ao poliamor. Claro. Sim. Eu tenho uma questão. É natural ou... Ai, as comissões. Ai, que eu já estou com comissões. Acontece. Pessoas que estão numa relação mononormativa, é assim? Ou monogâmica. Ou aquilo que se vê hoje em dia, naturalmente. Passarem para um estilo de vida poliamoroso. E se isso acontece a pessoas mais ou menos com que características? Ou com que características é que não pode acontecer? Por exemplo, sabemos que é preciso a responsabilidade, a comunicação. Portanto, era para saber se pode acontecer. Bem, vamos começar por estas 4. Não sei se queres pegar tu em alguma primeira. Podes pegar em alguma seguida. Bem, o ciúme... é assim, em relação ao ciúme, não há uma receita mágica. Ponto final. E quer dizer, e o vosso, por exemplo, em contexto clínico, o vosso papel é precisamente tentar ajudar o cliente a encontrar a solução dele para lidar com a questão do ciúme. Aquilo que normalmente se faz, assim em traços muito gerais, eu não quero entrar também eu em normatividades e dizer que é assim que se faz e acabou, vou só dar assim uma coisa muito geral, é que ou aquilo que nós encontramos em muitos livros de autoajuda sobre poliamor, que é o que mais há, são livros de autoajuda sobre poliamor, o que mais há dentro do tema, aquilo que se aconselha é o seguinte: a pessoa sente ciúmes, ok, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é tentar pensar de si para si porque é que sente aqueles ciúmes, o que é que motivou o sentir os ciúmes, e depois tentar pensar
que medos, que receios é que motivaram aqueles ciúmes. Porque uma pessoa que tem ciúmes, regra geral, a pessoa tem medo de perder alguma coisa. Quanto mais não seja, tem medo de perder aquela relação em favor de outra pessoa. E portanto, ok, do que é que eu tenho medo? E depois tentar perceber, será que eu tenho realmente razões para ter este medo? Ou seja, será que eu estou a perder alguma coisa? Será que o meu companheiro ou a minha companheira, por estar a dar atenção ao outro, agora já não me liga nenhuma? E já não quer saber de mim, já não me dá tempo, já não me dá atenção? Se isso acontece efetivamente, eu tenho um problema aí que tenho que resolver. Ciúmes ou não ciúmes, a minha falta de espaço na minha relação com essa pessoa é um problema que precisa de ser resolvido. Agora, se isso não acontece, eu posso começar a utilizar isso para tentar acalmar-me a mim próprio e tentar construir a minha autoconfiança e a minha confiança na relação que tenho. E depois uma coisa que também ajuda muito é virarmos para a pessoa com quem temos essa relação e não é dizermos tu fizeste-me sentir ciúmes. Não, é eu senti ciúmes. Esta diferença entre o tu e o eu, em termos de comunicação, é fundamental. Porque nós, ao invés de apontarmos um dedo e de partirmos para uma postura passiva ou agressiva de tu fizeste-me sentir ciúmes, portanto, tu tens que resolver o meu problema, o problema é meu, mas tu é que resolves, a pessoa diz, não, eu tenho um sentimento, o sentimento é meu, podes-me ajudar a trabalhar com o meu sentimento, podes-me ajudar a, de alguma forma, conseguir fazer com que passe este sentimento. E às vezes nós estamos a sentir ciúmes, mas simplesmente o facto da pessoa se encostar a nós e dar-nos um abraço e dar-nos um beijo e dizer eu estou aqui, eu não me vou embora, eu também gosto de ti, etc, etc, etc. Só isso, só estes pequenos gestos de carinho, de amor, de intimidade ajudam, naquele momento, a fazer passar aquela ansiedade. Agora, claro, mais uma vez, isto não resulta para toda a gente. Há uma série de pessoas que poderão ter que adotar estratégias completamente diferentes, ou fazer exercícios de escrita, ou de encenação, ou de ir a um terapeuta. Portanto, não há uma resposta, mas a ideia é esta. A ideia é que o ciúme, ponto número 1, não prova que eu amo nem deixo de amar alguém, e ponto número 2, não prova que a outra pessoa que tem a responsabilidade de fazer A, B ou C, ou de deixar de fazer A, B ou C. Prova, quanto mais não seja, de que há um problema, que há um desconforto emocional meu, e que, como qualquer desconforto emocional, eu preciso de trabalhar, antes de mais, comigo próprio, para conseguir resolver esse desconforto emocional, o que pode perfeitamente passar pelas outras pessoas envolvidas na relação. Quando estamos num casal de 4 pessoas, eu por acaso gosto de usar a palavra constelação. Quando nós estamos numa constelação, acho uma palavra muito bonita. Quando estamos numa constelação de 4 pessoas e de repente uma delas se apaixona por outra e quer sair, bem, eu acho que eventualmente acabamos com uma constelação de 3 pessoas. Não se consegue obrigar ninguém à força a ficar numa relação. Acontece que uma pessoa esteja numa ou mais relações poliamorosas e de repente surge alguém novo e aquela relação, aquela nova relação tem tanta força, tem tanto impacto, tem tanto não sei quê, que a pessoa abdica disso e prefere seguir uma relação monogâmica com aquela pessoa. Mas quer dizer, eu acho que as outras 3 pessoas que estão na constelação não se iam virar para ela e dizer, olha, tu agora tens de ficar aqui por obrigação. Só nós somos 4 e vamos ficar 4 e acabou a conversa. Não era esse o caso que eu estava a pôr. Então. Imagina pelo outro lado. Sim. Há essas 4 pessoas e uma delas apaixona-se pela outra que quer continuar com o poliamor. Essa pessoa se apaixonou. Como é que eu ia dizer? Por um lado, já não vai querer estar a partilhar o amor que tem com outras pessoas, senão aquela pela qual se apaixonou. Mas também não há de querer deixar de estar com aquela, ou seja, acaba por continuar no poliamor porque é a única maneira de estar com aquela, não? Se eu estou a compreender bem, A, B, C e D estão os 4 numa relação, mas A de repente descobre que está apaixonado por B? Sim. Só. Mas sabe que B quer continuar naquela relação. E gostava de continuar só com B. Então o problema aí não é A apaixonar-se por B, é A desapaixonar-se dos outros. Porque Sim. Não é a mesma coisa. É que não é a mesma coisa. Porque isso acontece todos os dias e isso não é impedimento de continuar ali.
deixar de querer partilhar aquela pessoa que ama, bem, então a pessoa A está a ser hipócrita, sinceramente, porque a pessoa A já amava B e amava as outras pessoas e aí não se importava de partilhar. Mas agora, se eu já não gosto dos outros, tu tens que parar de gostar? Exato. O que pode acontecer, por exemplo, é simplesmente mudar-se a configuração da relação. Ou seja, sagrados diagramas que servem para tudo e mais alguma coisa na vida. Imaginando. Isto é um bocado pesado. Imaginando, nós temos 4 pessoas e que todas se relacionam com todas e, portanto, a coisa é mais ou menos assim. O que acontece é que, de repente, esta ligação aqui para a pessoa A torna-se a mais importante e, portanto, isto desaparece e isto também desaparece. Basicamente, o que acontece é que a geometria da relação se torna diferente. Deixa de ser aqui um quadrado com os centros também cruzados para passar a ser um triângulo com uma pernazinha ao lado. Ou então a pessoa A percebe efetivamente que não quer mesmo de todo partilhar, entre aspas, a pessoa B com os outros dois, e aí, no fundo, a coisa passa Pela escolha da pessoa B. A pessoa B é que depois vai ter A pessoa B tem que perceber se acha que vale a pena perder aquelas duas relações para manter esta relação, ou se acha que vale a pena perder esta relação para manter estas duas relações. Seja como for, eu tenho pena da pessoa B e da pessoa A, porque isto são... E das outras duas também. Sim, das outras duas, exato. Mas a principal pena que eu tenho aqui, desculpa lá ser um bocado parcial, mas a principal pena que eu tenho aqui até é da pessoa B, porque a pessoa B estava muito bem e de repente encostam-na contra a parede. Vá, agora decide. É muito violento psicologicamente, acho eu, esta coisa de alguém chegar e, olha, ou ficas com eles ou ficas comigo, agora decide. É fácil. É assim, se a mim me dissessem isso, eu acho que a decisão estava tomada. Desculpem encostar-me à parede, adeus, até para a semana. Agora, para outras pessoas poderá ser completamente diferente e não há uma resposta a isto. Há uma série de possíveis respostas, mas depende de como é que as pessoas na prática se vão comportar. Pronto, a diferença entre... já respondi... Quer dizer, não há uma resposta. É tal coisa, vai depender. Se isto fosse até os livros de receitas, têm lá as indicaçõezinhas, nós depois podemos começar a variar e às vezes a variação até fica melhor que a receita. Portanto, nunca dá para dar uma resposta, seja o que for. Como o meu professor de Economia adorava que nós disséssemos, depende. E é a melhor resposta do planeta, porque é uma resposta que dá para tudo e mais alguma coisa, porque depende sempre, depende das pessoas, depende das situações, depende dos sentimentos, depende dos contextos, depende, sempre depende. A diferença entre uma amizade íntima e uma relação amorosa sem a parte sexual. Eu acho que a principal diferença é como as pessoas interpretam os seus próprios sentimentos. Ou seja, eu não sinto que sinto, peço desculpa pelo troca-línguas, eu não sinto que sinto por um amigo a mesma coisa que sinto por um amante, uma amante. No fundo, tem que ver não com as práticas da relação, porque as práticas da relação podem ser exatamente as mesmas, as práticas, as demonstrações de intimidade de um lado e do outro até podem ser exatamente as mesmas. Tem que ver como as pessoas identificam, catalogam e às vezes põem nas caixinhas os seus próprios sentimentos. Para mim, num mundo altamente ideal, nós começávamos a largar estas diferenças e estas distinções entre amor romântico e amor não romântico, e amor assim, amor assado, e percebíamos que estamos todos a trabalhar numa coisa que nem sequer é um contínuo, que é uma espécie de um círculo, e nós andamos completamente a bailar sempre dentro deste círculo, que ainda por cima nem sequer é direito a todas as ondinhas, que é o círculo da intimidade. O que nós temos, no fundo, são relações de intimidades diferentes, com pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Agora, nós não vivemos num mundo perfeito, e o meu mundo perfeito certamente não será o vosso mundo perfeito, e eu acho que a melhor resposta a essa questão é precisamente a questão da autoidentificação. De como é que a pessoa identifica os seus próprios sentimentos. Não sei se sim, concordas. Sim, embora também acho que pode ser muito difícil para a pessoa. Mesmo para quem está na situação, é uma questão de autoidentificação, mas como qualquer autoidentificação pode ser muito complicada. Será que realmente aquilo que eu sinto está mais perto da amizade, está mais perto do amor, está mais perto do quê?
E a tal coisa das práticas realmente não virem distinguir isto é uma coisa que dificulta, porque nós, por norma, utilizamos os comportamentos que temos para distinguir as situações em que estamos. Quando os comportamentos são iguais, sim, por exemplo, é muito complicado. uma definição muito típica de amizade, que é uma definição que eu acho ingênua. O que é um amigo? Um amigo é uma pessoa de quem nós gostamos muito, mas com quem não vamos para a cama. Porquê? É completamente arbitrário. Esta ideia de que existe uma prática e que é essa prática, que é uma espécie de chancela, não é? E o que é que distingue a amizade? A amizade distingue-se de outras formas de relação porque não há sexo. A mim parece-me extremamente ingênua, no sentido de, mas porquê? Mas eu não posso fazer sexo com um amigo? Se eu faço sexo com um amigo sou automaticamente sub de escalão, ou deste escalão, ou muito desclassificado. ou sou desclassificado, não sei, violei alguma regra. Portanto, isto porquê? Porque as pessoas às vezes preocupam-se muito com encaixar as coisas e encaixar as coisas com base em comportamentos específicos. Então este comportamento é a verdade, é a realidade, é a natureza da relação, e daí surge uma série de problemas. Em relação à última pergunta, acontece sim, acontece efetivamente pessoas monogâmicas passarem ou tentarem poliamor, até porque, reparem, 100% de nós aqui, atrevo-me a dizer, fomos educados numa família monogâmica e fomos ensinados a ser monogâmicos, eu incluído. Portanto, até certa altura na minha vida, eu nem nunca me tinha passado pela cabeça esta ideia de que era possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E depois passou-me pela cabeça, efetivamente. Fez pelim. Foi tipo a lâmpada, fez pelim. O que é que acontece? Há imensas situações, por exemplo, de pessoas que respondem a uma traição, a uma situação de traição, tentando abrir a relação. Nem sempre corre mal, mas corre mal muitas vezes. Corre mal muitas vezes. E não corre mal muitas vezes necessariamente porque a pessoa que traiu começa a fazer sexo com mais pessoas ou começa a ter mais relações. Às vezes corre mal porque a pessoa que traiu, apesar de não precisar de mentir, vai continuar a mentir e vai continuar a esconder. E é a mentira, e é o esconder, e é o não sei, é que dá cabo de tudo. Não é tanto o sexo, é a atitude com a tal falta de responsabilidade e a tal falta de respeito pelas outras pessoas. Portanto, corre mal muitas vezes por causa disso. Agora, deixem-me que vos diga uma coisa, e deixem-me que vos diga isto também de experiência pessoal, para não estarmos a demonizar as outras pessoas. O simples facto de nós sabermos que podemos dizer a verdade nem sempre torna fácil dizer a verdade. Eu, e agora estou a falar na primeira pessoa, eu já estive em situações em que eu sabia perfeitamente que podia chegar e dizer aconteceu isto, isto e aquilo, e ainda assim eu comecei a racionalizar e a pensar, mas se calhar vou magoar a outra pessoa, mas se calhar vou arranjar problemas, se calhar isto, isto e aquilo. O que é que acontece? Acabei por dizer na mesma. Mas não foi fácil, não foi automático, não foi instantâneo, não foi como beber um copo de água e dizer, olha, estou a beber água e já agora fiz isto, isto e aquilo. É um momento que pode ser psicologicamente muito intenso e que também pode perfeitamente inspirar medo. Reparem, nós temos muito a tendência a pensar, imaginem, outra vez o A, o B e o C, são A e B têm uma relação e de repente B envolve-se com C. E nós tendemos muito a pensar no medo que A sente. Não nos podemos esquecer que B, por ser uma pessoa, também tem direito a sentir medo. E B pode perfeitamente sentir medo quando, por exemplo, se chega ao pé de A e diz, olha, eu apaixonei-me por outra pessoa, ou eu fiz isto, eu fiz aquilo, e A vira-se e diz, olha, então, desculpa lá, mas afinal descobri que já não quero lidar com essa situação, adeusinho. Pode perfeitamente acontecer. A pessoa A, o que também é perfeitamente legítimo, reparem, a pessoa A não estaria a cometer nenhum crime. A pessoa A descobre, como estava a Sofia... A teoria passada à prática. Exatamente, a pessoa A achava que conseguia, afinal não consegue. Portanto, há medo para distribuir por toda a gente, sim. E quando é a pessoa A que não consegue lidar com os sentimentos da pessoa B? É isso que eu estou a dizer. Ou seja, a pessoa A... Não, mas a pessoa fica afetada emocionalmente, fica num estado pior. A pessoa B, ao dizer a verdade à pessoa A, vai estar a fazê-la passar por um sofrimento.
Sim. Que a pessoa A talvez não consiga aguentar, às vezes Sim. é demais. Sim. Às vezes vê suicídios por causa do humor. Pois. E como é que se lida com uma situação dessa, a pessoa B? Será que deve dizer a verdade? Será que não deve? É assim, a resposta, aí a resposta já não é depende. Aí a resposta já é óbvia. Dentro do contexto do poliamor, a única coisa que a pessoa B pode fazer é dizer a verdade. Porque se não está a dizer a Para a verdade... responsabilidade, a comunicação, etc. Exatamente, se não está a dizer a verdade, se está a esconder, então não é poliamor. É traição. É traição. Pode ser uma série de outras coisas, mas é traição. Agora, o dizer ou não dizer, reparem, a pessoa A também pode dizer à pessoa B o seguinte: olha, tu fazes o que quiseres, não me contes. Ok? Se a pessoa A diz, tu fazes o que quiseres, não me contes, aí já não é uma fuga à responsabilidade, já não é uma traição da parte da pessoa B, a pessoa B não contar, a pessoa B não dizer. Porquê? Porque é a pessoa A que escolhe e que pede, ou que exige, se preferirem, como uma regra da relação: eu não quero saber. Aí, se a pessoa B fosse contar, estaria a ser irresponsável, porque estaria a desrespeitar diretamente os desejos da pessoa A. Mais questões? Força. Existe alguma ligação entre as relações poliamorosas e as orientações sexuais? Sim. Mais? Tenho uma Uhum. Se, na minha opinião, com certeza a população portuguesa ainda não está preparada para receber os poliamorosos. Espero bem estar errada. Mas se isto se confirmar, como é que é possível os poliamorosos encontrarem-se no nosso país? Chatos. Sim, mais? Isto a mim, sinceramente, preocupa-me mais do que uma questão de relações, porque, para mim, o que está aqui a acontecer é uma questão de dois pontos cruciais. Um deles é a aceitação, como já tinha sido dito, e outro é uma questão de ter várias relações ao mesmo tempo. Se as isolarmos, se não houver essa tanta... Misturada? Essa partilha, entre aspas, que para mim não tem entre aspas, porque é uma partilha real, na prática o que acontece. A mim o que me preocupa é muito mais tudo aquilo que envolve, porque uma relação não pode de forma alguma viver sozinha, não pode viver só. Existem duas pessoas que estão-se a relacionar, existe todo o contexto, toda a parte social que está fora, e parece-me a mim que não se trata de Portugal, não se trata do Ocidente, trata-se de todo o mundo, trata-se de ir contra... Atenção que isto não é uma questão de estar contra aquilo que estamos a falar agora, mas é uma questão do mundo. Na prática, o mundo não está neste momento estruturado para este tipo de relações, porque se analisarmos tudo aquilo que envolve uma possibilidade de relação, praticamente em nada o poliamor pode encaixar. Não é que isso não pode acontecer, porque as relações são típicas da nossa sociedade. Temos a emancipação feminina, temos imensa coisa que explica claramente isso e que leva a mudanças claras naquela que é a mentalidade da nossa sociedade. Mas parece-me a mim que existem demasiadas contrariedades que estão demasiado patentes na nossa sociedade para que o poliamor possa ser encaixado na sua totalidade naquilo que é a sociedade de hoje em dia. Como é que as pessoas que neste momento, na atualidade, no ano 2012, conseguem lidar com tanta contrariedade que lhes é imposta? Ok. Mais alguma pergunta? Daniel, sim. é mais, quer dizer, é meia pergunta, meia afirmação. Parece-me que este modelo é um modelo, portanto, embora exterior para alguns, interno para outros, Sim. Parece um modelo muito completo, a nível de relações, a nível de treino de competências pessoais e sociais, principalmente. Portanto, acho que é uma mais-valia muito grande para todos, independentemente se são poliamorosos ou o que for. Não é? Acho que todos têm a ganhar. Aliás, eu tenho, se calhar não há espaço para isso, mas só uma pequena observação. Com quem eu falo disto, muitas amigas minhas heterossexuais têm relações que estão a aproveitar imenso leituras e conversas que temos sobre o poliamor para gerir o ciúme de outra forma, para enriquecer a sua relação. Portanto, parece-me aqui que
é uma mais-valia, não é? Promove a independência das pessoas, promove a felicidade, com sentimentos menos positivos que também fazem parte das relações, não é? E portanto parece que pode ser bem aproveitado por todos. Em relação à primeira pergunta, ou seja, o que é que o poliamor tem a ver com a orientação sexual, não sei se já toda a gente aqui teve uma cadeira de estatística, pelo menos na vida, já. Eu espero que a vossa professora ou o vosso professor vos tenha dito que é um ditado muito famoso em inglês, em estatística, que é correlation is not causation. Correlação não é causalidade. O que é que acontece? Eu há bocado fiz aquele comentário, e é verdade, pelo menos do que se sabe estatisticamente, que existe uma maior porcentagem de pessoas não heterossexuais e não sexualmente normativas, digamos assim, embora não gosto muito da própria expressão, dentro do meio poliamoroso, mas na prática, orientação sexual e poliamor não têm nada a ver. Não têm nada a ver no sentido em que não é por uma pessoa ser não heterossexual que vai ter que ser poliamorosa, não é por uma pessoa ser kinky BDSM que vai ter que ser poliamorosa, e não é por uma pessoa ser poliamorosa que vai ter que ser... Uma pessoa pode ser perfeitamente heterossexual, não é? E só ter relacionamentos com pessoas do outro sexo. Não há relações de causalidade absolutamente nenhuma. Agora, o que é que acontece? Aquilo que nós muitas vezes encontramos nas comunidades poliamorosas é um ambiente que se pode chamar mais sex positive. Ou seja, é um ambiente em que a discriminação é muito menor, ou pelo menos relativamente menor, do que noutros ambientes. E quer dizer, isso também chama as pessoas a si. Agora, tal como... E facilita coming out, etc. Tal como... eu acho que há aqui uma coisa que merece ser dita. Em termos de não monogamia, a população lésbica e a população homossexual ocidentais já estavam a inovar relações não monogâmicas muito antes da população heterossexual se lembrar disso. E de uma forma muito mais criativa e muito mais dinâmica e muito mais aprofundada antes da comunidade heterossexual se lembrar disso. Porquê? Porque tal como eles tiveram que... Reparem, eles, entre aspas, a comunidade LGBT teve que criar para si um nicho de experiência social. Não tinham espaço na comunidade heterossexual, obviamente, portanto tiveram que criar um espaço à parte, um espaço com regras diferentes. E eu acho que quando se começa a quebrar umas regras, acaba mais ou menos a ser mais fácil ir quebrando ou ir questionando outras regras. E portanto, a partir daí, o que eu acho que nós temos que fazer é entendermos todos e perceber o que é que, por exemplo, o poliamor como movimento social tem a aprender com o movimento feminista e com o movimento LGBT, porque tem imenso a aprender, porque estamos atrasadíssimos. Em relação à questão mais prática que perguntaram sobre como é que as pessoas se encontram no nosso país, passa principalmente pela internet, não é? Como de costume, existe uma comunidade poliamorosa em Portugal, existe uma mailing list, existe um blog, existem encontros físicos ocasionais em que as pessoas vão para um café conversar sobre este tipo de coisas. Existem encontros no Skype. Existem encontros no Skype, ou existiam encontros no Skype, e as pessoas vão fazendo assim. Em relação à questão da aceitação e à questão da nossa sociedade estar ou não estar preparada, estar ou não estar estruturada para isto. Primeiro, para já, uma ressalva. Não é o mundo. Porque existem imensas culturas cuja norma é a não monogamia. E, portanto, não é o mundo. Não quer dizer que a norma dessas sociedades seja o poliamor. Porque não é. Cada um tem a sua maneira de funcionamento. Mas, mais uma vez, nós não podemos pegar na nossa experiência ocidental e torná-la universal. Existem imensas culturas que praticam formas várias de não monogamia. Aquilo que eu costumo dizer é que as primeiras vagas de seja que movimento social ou seja que mudança social for, estão sempre lixadas. E, portanto, têm mais, basicamente, é que aguentar e seguir em frente. E reparem, não é preciso ir para coisas muito desviantes, basta pensar no divórcio. As primeiras gerações de crianças que viveram situações de divórcio e que os pais eram divorciadas foram altamente discriminadas enquanto crianças nas escolas, eram vistas como umas pobres coitadinhas, e ainda são às vezes,
etc, etc, etc. Não só as crianças, uma mulher que se divorciasse uma mulher, estava então... perdida para sempre. O homem ainda tinha salvação, agora a mulher estava perdida. Exatamente, é divorciada, é horrível, é horrível. Ninguém mais vai querer saber daquela mulher, então. Infelizmente, a sociedade nunca está preparada para ela própria. Parece um bocado estranho, mas a sociedade anda sempre a reboque de si própria. Anda sempre um bocado para trás de si própria. As pessoas que efetivamente andam à frente do reboque, ou ao lado do reboque, se preferirem, porque eu também não quero estar aqui a hierarquizar as coisas, vão ter dificuldades, certamente que vão. Mas, pelo menos no meu caso, eu prefiro assumir essas dificuldades e achar que aquilo que faço contribui para uma sociedade mais pluralista, e mais positiva. E olhem, sou discriminado, eu sou professor universitário, já tive problemas no trabalho por ser ativista poliamoroso. Eu já tive alunos que foram apresentar queixa de mim ao Ministério do Ensino Superior porque eu me identificava como poliamoroso. Não falei disso nas aulas, nunca abordei o assunto com absolutamente nenhum deles, mas eles acharam por bem de apresentar queixa ao Ministério do Ensino Superior. Não podiam ter uma pessoa como eu a dar-lhes aulas. Percebem? Pode ser contagioso, não sei, vai na volta, tenham cuidado. Tenham cuidado, tomem uma vacina. Em ciências da comunicação. Sim, foram alunos de jornalismo de terceiro ano a fazer isto. Não foram crianças. Sim, força. E é tal coisa, expostos a correr riscos. As pessoas que entram para estas relações não monogâmicas são pessoas que estão dispostas a correr riscos porque acham que aquilo que recebem, acham que o facto de poderem viver da forma que acham correta, poderem amar as pessoas que amam, vale esses riscos. Vale a discriminação que sofrem, vale serem perseguidos pela família, no trabalho, vale terem que calar aquilo que vivem, vale ter que esconder, porque aquilo é mais importante para elas. Sim. Acho que passa por aí. E em relação ao último comentário final, eu pessoalmente, às vezes, a Sofia gosta de me chamar psicólogo selvagem, porque eu não sou formado em psicologia, como vocês sabem, mas há uma série de pessoas que fazem de mim o seu conselheiro sentimental, número 1 ou número 2 ou número 3, não faço ideia. Aquilo que acontece é que, se há uma coisa que eu não faço, é andar a tentar converter os meus amigos e as minhas amigas ao poliamor. Eu não me chamo Jesus Cristo, apesar dos cabelos compridos. E, portanto, aquilo que acontece é que eu tento ajudar as pessoas sem estar necessariamente a pôr em causa as suas escolhas relacionais e as suas opções, porque isso também seria uma falta de respeito de mim em relação a essas pessoas. Mas eu tento fornecer insights, eu tento fornecer perspectivas diferentes sobre o problema. E eu acho que isso é verdade. E eu acho que toda a gente tem a aprender alguma coisa com aquilo que o poliamor e com as questões que o poliamor levanta, não necessariamente com as suas respostas, mas com as perguntas que o poliamor levanta, mesmo que queira continuar perfeitamente feliz e perfeitamente monogâmico até ao fim da sua vida e aproveitar coisas de outros sítios diferentes, tal como nós não precisamos de ser gays nem precisamos de ser lésbicas para aprender alguma coisa com o movimento LGBT, tal como não precisamos de ser mulheres para sermos feministas, etc, etc, etc. E há muitas mulheres machistas. Infelizmente. Mais. Eu queria só ter mais uma opinião. Eu antes de vir para aqui, eu tinha a ideia de que isto do poliamor, se calhar, as pessoas que estivessem envolvidas nisto sofreriam menos, porque à partida sabiam que haveria diversas hipóteses que poderiam acontecer, não é? Mas depois de ter assistido a tudo o que foi dito, acho que se calhar não é bem assim, porque mesmo estando consciente que existem outras situações que podem surgir, acho que nunca se está verdadeiramente preparado para alguma delas. Ou estou errado? Não faz outras. Eu diria que nós nunca estamos completamente preparados para nada. Exato. Pois, por isso mesmo, se calhar. O poliamor não é uma forma de tentar evitar sofrimento. O poliamor é no máximo uma forma de tentar evitar aquela escolha dolorosa do gosto de duas pessoas e tenho que decidir só uma, porquê? Agora, o poliamor implica muito sofrimento, sim.
E a monogamia implica muito sofrimento. A questão não é o mais, nem o menos. Não é que a questão ainda não foi falada. Ok, peço desculpa. Força. Não, basicamente, agora fiquei com a ideia de que no poliamor é muito mais provável que se sofra mais. Porque temos, em vez de ser só daquela pessoa que podemos esperar alguma desilusão, são várias pessoas, não? Podemos dar desilusões de toda a gente à nossa volta, estejamos apaixonados ou não, e Sim, a desilusão. a nível amoroso. Mas a desilusão de um amigo de infância, por exemplo, de uma pessoa que se conhece há 30 anos, pode doer mais do que a desilusão de um namorado de 6 meses. Sim, eu não estou. Eu percebo o que é que estás a dizer, mas repara, tu aumentas o potencial de pessoas que te podem, dentro dessa perspectiva, trazer problemas por uma questão meramente matemática. Sim. A questão é que do outro lado da balança também aumentas claramente a probabilidade de teres mais pessoas a trazer-te mais felicidade. Portanto, o que é que acontece? No fim, se tu tiras de um lado e pões do outro, acabas com as contas feitas exatamente da mesma maneira. Por isso é que eu digo que o poliamor não é melhor, nem é pior do que a monogamia. Ninguém vem para o poliamor para sofrer menos, tal como ninguém vem para a monogamia para sofrer menos. Eu acho que o importante nas nossas vidas não é sofrermos menos, nem sofrermos mais. É sentirmos mais ou menos realizados. E pessoas diferentes vão se sentir realizadas com coisas completamente diferentes. Portanto, o poliamor é uma espécie de panaceia universal para os problemas de amor da sociedade ocidental. Não, não é. Não é, ponto final. É uma resposta diferente. É uma tentativa de nos adaptarmos de maneira diferente a uma série de transformações socioculturais, políticas, etc., a que temos vindo a assistir nos últimos 30, 40 anos e que mudaram radicalmente a sociedade, e nós estamos a tentar encontrar respostas diferentes. Não é respostas melhores, é respostas diferentes. É uma opção. É uma opção. Há pessoas, por exemplo, que dizem que para elas o poliamor não é opção nenhuma, que sempre sentiram isto e que nunca lhes passou pela cabeça amarem só uma pessoa e desejarem só uma pessoa. À semelhança da orientação. À semelhança da orientação sexual. A mim, pessoalmente, interessa-me pouco saber se é uma opção, ou se é natural, ou se não é natural, ou não sei o que mais. O que me interessa a mim é conseguir respeitar aquilo que as pessoas desejam fazer, e é tentar perceber como é que as pessoas o podem fazer de maneira positiva para elas e positiva para os outros, independentemente se é natural, não é natural, não quero saber. A partir do momento em que a pessoa tem o direito a decidir, a escolher viver assim... Essa é que é uma opção, não é? Essa é que é uma opção de escolher exatamente, de acordo com aquilo exatamente, que sim, porque reparem, vamos partir do pressuposto que a orientação sexual é inata. Não é uma coisa com a qual eu concordo totalmente, mas vamos partir desse pressuposto só por uma questão conversacional. Eu posso ser homossexual e ainda assim decidir forçar-me a ter relações sexuais com uma mulher e só ter relações sexuais com uma mulher. Portanto, se eu fosse por aí, então a escolha da orientação sexual também era uma opção, também era não sei o que mais. Portanto, não me interessa a mim, pessoalmente, a gênese da coisa. O que interessa é saber se as pessoas estão a viver eticamente e se são capazes de sentir psicologicamente realizadas com as suas opções ou não. Se as coisas lhes fazem bem ou lhes fazem mal. Espero que isto tenha feito sentido. Mais questões? Ok. Pronto, então, muito obrigado mais uma vez por terem estado cá. Muito obrigado por me terem convidado. Espero que isto mude a vossa vida de terapeutas, psicólogos e pessoas.